3 em cada 4 famílias do país têm dívidas a pagar. Pois é, os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Usar uma renda extra para quitar dívidas é uma das estratégias indicadas por especialistas, mas nem todo mundo tem uma renda extra, não é? E agora, o que é que a gente deve fazer? Esse é o tema de hoje aqui no Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, que participa via live e está no ar. Muito bem, nós estamos agora via live aqui com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente de hoje para falar sobre um assunto que eu acho que agora o brasileiro nunca teve tanta condição para aprender a negociar nesse momento, né, professor? E tem dicas importantes sobre isso, né? É saber negociar para sobreviver. É isso mesmo, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Pois é, esse momento é um momento de utilidade pública, né? Porque todo mundo está devendo. E aí a gente precisa saber negociar. A gente tem que ter na cabeça o seguinte, Wilson. A primeira coisa, o credor quer receber. Então não precisa ter receio dele ter botar alguma dificuldade. O credor quer receber. E você tem as suas condições para fazer o pagamento. Não se comprometa com algo que você não pode cumprir. Né? O credor vai ficar mais chateado se você não honrar os seus compromissos de forma frequente, né? Várias vezes. Mas, no geral, o credor quer receber. E aí, com essa premissa, né? Com essa coisa na cabeça já, aí a gente vai de acordo com as nossas possibilidades. Essa é a técnica fundamental. Porque às vezes as pessoas vão com o pé atrás, meio com receio, olha, será? Eu estou devendo. Meu amigo, está devendo você, a torcida do CSA, do CRB, do Flamengo. Então, o Brasil está assim porque a situação não está fácil para ninguém. Desde 2020 a gente está numa pandemia. O Brasil está com uma maior alta de desemprego nos últimos anos. Né? Deu uma reduzida, mas não cai muito. Os salários estão reduzidos. Então, essa é a condição. E a primeira dica é essa. Eu acho que a gente não deve temer a negociação, mas tem que negociar e ir pronto para fazer aquilo que pode ser feito. Esse aí é o primeiro ponto sobre a questão de renegociação de dívidas. Porque o que acontece muito, professor, é que as pessoas acabam, então, não atendendo as ligações e, na verdade, se escondendo, se eximindo, digamos assim, dessa dívida que existe. E isso vai causando, talvez, uma situação até pior, porque vem juros sobre juros, não há uma satisfação. Quando você procura o seu credor, procura aquela pessoa que você está devendo, você já dá a ele uma satisfação, uma forma de entendimento de que você, olha, eu quero pagar, mas a minha condição agora, nesse momento, está difícil, eu só posso ir até aqui. O senhor aceita? E a grande maioria das vezes, 90% das vezes, né, professor? Esse credor aceita, que como o senhor bem disse, ele quer receber. Melhor do que perder é receber, qualquer que seja o valor, né? Exatamente. E veja bem, todo credor, a não ser aí, a questão de utilidade pública, né? Telefone, até telefonia está fazendo isso, mas energia elétrica, água, é que não é muito flexível em termos de multas e juros. Mesmo assim, existem balcões de negociação, mas cartão de crédito, lojas, carnês, né? O pessoal faz todo tipo de negociação. O que você tem que entender é que veja a parcela que cabe no seu bolso de fato. E lembrando que você tem que honrar esse compromisso, porque você tem outras despesas também, né? Ter as contas de casa na ponta do lápis, saber quanto gasta, para poder ver o que é que pode sobrar para fazer o pagamento. Isso é que tem que estar na cabeça o tempo inteiro. E o credor quer receber. Professor, só para a gente poder ir para nossas perguntas, é um momento que não é aconselhável fazer qualquer que seja a dívida, né? A gente está colocando o seguinte, olha, eu acabei de fazer o preâmbulo da situação, né? O contexto não está fácil, não tem emprego, quando tem emprego o salário é mais baixo, quando tem ocupação sem carteira assinada, o salário ainda é menor. Então, o certo é não fazer dívidas mesmo. É tentar honrar as dívidas já assumidas, se tiver em atraso, tentar renegociar
mas não entrar em novas dívidas, né? Porque vai ser um período ainda, está sendo, na verdade, um período bastante complicado para o país e agora com alta de juros, com uma série de questões que vão ainda pressionar mais a renda, né? Inflação alta, esse ano ainda teremos inflação, ontem teve uma nova sinalização para aumento da inflação esse ano, então não está fácil para fazer novas dívidas, evite compras por impulso, né? A gente às vezes está com o cartão liberado ali um pouquinho, aí passou no shopping, não vá no shopping, vá passear na praia, vá fazer outra atividade, mas evite compras por impulso, porque existe isso também. A gente compra mais do que pode e termina, como diz, cartão de crédito, por exemplo, que é um dos principais focos de endividamento, é você comprar o que não precisa para pagar o que não pode, né? Tem que ter muito cuidado. Eu digo isso para a maioria da população. Tem gente que pode, mas hoje a maioria da população aqui de Alagoas vive realmente na ponta do lápis, porque esses são os dados que me chegam aqui, eu faço pesquisa o tempo inteiro sobre isso e a gente vê a situação como está o nosso estado. Perfeito. Professor, vamos lá. Então, vamos saber então quem quer fazer a primeira pergunta hoje é o professor Francisco Rosário. É a Luciana Souza da Mangabeiras, professor. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco, como priorizar as dívidas que devem ser pagas? Pois é, o primeiro ponto é pagar aquilo que eu falei, as utilidades públicas. Quer dizer, serviço de utilidade pública é a telefonia, né? Que você às vezes usa o seu telefone para fazer novos negócios. Você falou em renda extra. Hoje o digital, o WhatsApp, né? E o telefone celular é uma fonte de renda extra para muita gente. Então, pague a conta de telefone. Telefonia, evite também colocar muitos penduricalhos na conta. Telefone, no máximo internet e acabou. Não coloque assinatura disso, daquilo, porque isso aumenta bastante, né, o valor da conta. Energia e água, porque às vezes você faz alguma atividade em casa e precisa de energia e água, né? Eu olhando sempre a renda extra e o conforto do trabalhador que em casa quer ter uma luz acesa à noite, né? Pelo menos isso, né? Esses são as três prioridades, assim, que você tem que fazer, né? Depois, pagar aquelas que têm juros mais altos, juros e multas mais altos. Se você tiver inadimplente, veja o que tem juros e multa mais alto. Por exemplo, dever em cartão de crédito já está em 350% ao ano, Wilson. Absurdo. É muito dinheiro. Cheque especial é 130% ao ano. Você só deve entrar em cheque especial se aquele dinheiro que você entrar, ele tiver um retorno, for algum investimento, alguma coisa que ele dê um retorno de alguma forma. Caso contrário, cancele o cheque especial, porque você não vai ter o dinheiro para pagar, às vezes, o que está devendo, que é 130% ao ano, a sua dívida praticamente dobra a cada 6 meses, né? No cheque especial. E fora o cartão de crédito dobra várias vezes ao ano, né? Nessa taxa de juros que estão cobrando. Então, mais importante, pague multas e juros mais altos, né? O serviço de casa, água, luz, telefone, juro e aquelas dívidas que apresentam juros e multas mais altas. Isso aí é a prioridade. Aí depois você vai renegociando as outras coisas dentro da sua possibilidade, porque você tem a necessidade de sobreviver, não é? Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a segunda e última pergunta de hoje. Quem quer participar nesse bate-papo com o professor Francisco Rosário é o Sérgio Almeida. Ele é do Tabuleiro do Martins, professor. Ele quer saber o seguinte: professor, como saber se o acordo de negociação da dívida é uma boa opção? A primeira coisa do acordo é ver qual taxa de juros está sendo colocada. Geralmente, a dívida às vezes já vem nos contratos, juros sobre juros. Então, você já chega num volume enorme. Você tem que negociar esse juros que não faz parte do principal, daquilo que efetivamente você está devendo. Tentar negociar isso, porque isso tem como negociar. E depois verificar se a taxa para a dívida futura ela é uma taxa razoável, para não acontecer de novo essa bola de neve, né? Que termina a gente deixar um mês, praticamente paga 3 meses no próximo. Quer dizer, a dívida aumenta 2, 3 vezes em um mês. Tem que ter cuidado para saber se também a parcela que você negociou cabe na sua renda. Você tem outras despesas em casa. Tenha na ponta do lápis
né, o volume de despesas e verificar o que pode ser alocado, né, pode ser separado para pagar a dívida. Isso também faz parte de uma boa negociação para você não incorrer numa promessa, num compromisso que você não pode cumprir, né? Perfeito, muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado sempre pelas suas informações. É aquilo que o senhor sempre toca no assunto, que no resumo é isso. É você se organizar. Se você conseguir fazer, inclusive, no seu dever de casa, como o senhor diz isso com muita propriedade, um caderninho, o celular, o computador, né? Aquela planilhazinha do Wordzinho ali direitinho, para saber o que entra e o que sai, o que você consome, para você poder fazer esse controle, principalmente nesse momento agora, né, professor? Todo começo de ano, a gente tem, além de todas as despesas, um monte de impostos, né, para pagar. É verdade. E tem colégio de menino, tem uma série de despesas adicionais que a gente tem que ter muito cuidado, tanto é que já está indicando o aumento da inadimplência. As pessoas já não têm mais recursos para honrar com as despesas de rotina, né, e termina atrasando outros. Então isso tem que ter muito cuidado e orçamento familiar. Eu sei, né, não é devaneio, a gente não está sonhando, eu sei que está difícil para todo mundo, né, o orçamento, o salário mal chega na metade, às vezes, do mês, para muita gente, mas infelizmente é a realidade que nós estamos vivendo hoje e a gente tem que trabalhar para passar por ela, né? Muito bem, que Deus nos ajude, muito bem. E nos dê disposição e saúde, né, professor, para lutar e buscar de outros meios para a gente chegar até o final do mês. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sucesso, saúde e que a gente consiga passar por esse momento difícil. Passar por isso, vai passar. Isso. Vamos passar, se Deus quiser. Um abraço, grande sucesso. Obrigado. Só quem quiser seguir o professor Francisco Rosário, tá aqui, ó, @sururutalks. Lá você vai poder saber, vai ver, inclusive, vídeos importantes do professor e você pode sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente também com ele. Interaja lá, que vai ser muito legal. Pode pegar dicas com ele também, tá bom? Professor, um abraço, saúde, sucesso, boa semana para você. Deus te abençoe. Obrigado. E obrigado pela participação aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no Fenômeno, tá bom? Muito bem.